Fala aí, moçada. Vamos lá para a segunda parte da aula sobre independência dos Estados Unidos. Na aula anterior, nós falamos dos motivos que levam a esse processo de independência, caracterizamos as leis coercitivas, né? E agora nós falaremos do desdobramento desse aumento da repressão, no caso da exploração metropolitana sobre esses colonos norte-americanos, né? Essa reação ela vai se materializar inicialmente através dos congressos continentais da Filadélfia, certo? O primeiro em 1774, onde, entre outras coisas, eles estabelecem um boicote aos produtos metropolitanos, ou seja, uma ação econômica, certo? E eles também estabelecem um documento chamado Declaração dos Direitos, onde eles visam restabelecer a liberdade nas colônias, sob pena de rompimento definitivo com a metrópole, certo? Posteriormente, ocorre, em 1775, o segundo Congresso Continental da Filadélfia, certo? Me desculpe. Tá? Esse já eminentemente de caráter separatista, né? Liderado por Thomas Jefferson, começa a elaboração da Declaração de Independência, certo? E já também uma proposta de organização militar para o enfrentamento em relação à Inglaterra, correto? Mas, efetivamente, essa declaração de independência ela vai ocorrer a partir de um panfleto, famoso panfleto do Senso Comum, de Thomas Paine, né? E aí, a 4 de julho de 1776, tem a Declaração de Independência, redigida, no caso, por Thomas Jefferson. Portanto, esses dois congressos continentais da Filadélfia, basicamente, eles organizam esse enfrentamento, essa capacidade ideológica, né, do projeto de independência e também sua organização militar para o enfrentamento com as forças britânicas, correto? Estabelecida essa declaração de rompimento, obviamente que aí vem a reação inglesa, ou seja, se o norte-americano declara a independência, a ação inglesa vem através de uma guerra, o enfrentamento militar entre as duas partes, certo? Podemos colocar, alguns colocam a guerra, né? Aí é questão de cronologia e de análise, alguns colocam essa guerra se estendendo em 1775, porque eu disse que já no Congresso, no segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 75, já tem essa proposta militar e um primeiro enfrentamento entre as partes, tá certo? E alguns colocam que a guerra termina em 1781, tá? A Batalha de Yorktown, né? E outros, como eu estou colocando aqui, na verdade, só reconhecem o fim da guerra quando é assinado o Tratado de Versalhes, que não tem nada a ver com aquele da Primeira Guerra Mundial, obviamente, tá certo? Onde a Inglaterra reconhece a vitória dos norte-americanos. Tá tranquilo? Essa questão da guerra aqui, eu estou colocando primeira e segunda fase, mas ela não, acaba não tendo um peso muito grande. Mas, basicamente, o que vocês têm que lembrar é, num primeiro momento, o exército norte-americano é basicamente uma milícia de cidadãos, de colonos mal armados, né? Então, nesse primeiro momento aqui, os colonos norte-americanos vão tomar uma lavada, pancada em cima de pancada por parte dos ingleses. Nessa primeira fase, assim, mais derrotas do que vitórias. Numa segunda fase, né, a partir de 78, alguns, aquela coisa de análise cronológica, alguns colocam a partir de 81, né, mas você já enxerga um vigor maior por parte dessas forças militares dos colonos. Eles vão se organizar mais, vai ter uma maior adesão popular à causa da independência e também devemos contar com as ajudas externas, certo? Tanto da Espanha quanto e principalmente dos franceses. Tá? A França, principalmente por estar querendo se vingar daquela derrota na Guerra dos 7 Anos. E a Espanha pela aliança que tinha com os franceses, certo? Então, tem uma ativa participação tanto da França quanto da Espanha a favor dos colonos norte-americanos. E isso, sem dúvida, conta para a vitória final desse exército de colonos, correto? Aí, estabelecida a vitória, né, e já posso adiantar para vocês também, por culpa dessa ajuda, né, a França ganha novamente parte daqueles territórios que foram anexados pela Inglaterra no processo da Guerra dos 7 Anos,
certo? E a Espanha retoma a posse da Flórida. Né? Aí vocês vão lembrar, mas esses territórios hoje em dia fazem parte do território norte-americano. É que no processo de expansão norte-americana, no século XIX, esses territórios foram anexados novamente ao território norte-americano através de compras, certo? A Louisiana comprada à França e, posteriormente, a Flórida comprada aos espanhóis. Correto? Isso aqui é mais importante, principalmente para as provas, que vamos falar agora. A consolidação do Estado independente. É aquela brincadeira. Depois de vencido o inimigo, aí começa o debate interno. Como será esse país independente? Certo? Qual será a natureza desse país? E o primeiro debate foi estabelecido, basicamente, entre duas teses, duas correntes de ideias. Está aqui, ó, fusão das ideias republicanas e federalistas. Que ideias são essas, Ronaldo? Os republicanos, certo? Principalmente capitaneados por Thomas Jefferson, eles falavam de uma autonomia maior por parte dos estados, digamos assim. Lembra? Estados Unidos da América. Né? Então, essas partes dessa federação, elas teriam maior autonomia frente ao poder central. Tá? E, no caso dos federalistas, capitaneados pelo George Washington, certo? Eles falavam de um poder central, fortalecido. Tá? Então, tem uma tese centralizadora, que era federalista, certo? E tem uma tese republicana, que é mais autonomista, se considerando os interesses locais das partes dessa federação que estava se formando. Tem que tomar cuidado, porque no caso do Brasil é o inverso. Quando você fala de federalismo no Brasil, você está falando de maior autonomia política local. Nesse caso norte-americano, é o inverso. Tá? E aí, Ronaldo, o que aconteceu nesse embate? Aqui, eu estou falando para vocês. Aconteceu uma fusão. Eles juntaram essas duas teses. E você enxerga isso nos Estados Unidos. Tem um poder central forte, sem dúvida nenhuma, que declara guerra, que estabelece moeda, certo? Né? Mas tem também uma forte autonomia por parte dos estados. Tanto é que você vê a possibilidade de um determinado estado norte-americano decretar pena de morte, decretar aborto, liberação da maconha. Vocês veem, hoje em dia, isso sendo exercido, essa maior autonomia por parte dos estados dessa federação, certo? Ao mesmo tempo que você enxerga um poder bem forte por parte do governo central norte-americano, sem dúvida nenhuma, principalmente em relação a problemas externos. Correto? Uma outra coisa interessante que a gente deve lembrar é a promulgação da Constituição de 1787. É muito importante em prova, vou logo adiantando, tá? A primeira coisa que vocês devem lembrar, ela é uma Constituição de base iluminista, e ela já vai trazer várias dessas ideias iluministas. Tipo, é uma república constitucional, né? Ela é presidencialista. Você enxerga Montesquieu na tripartição dos poderes, né? Você enxerga também a ideia liberal e iluminista através da consagração da propriedade privada, da livre iniciativa, certo? Da garantia de importantes direitos individuais, né? Ô, Ronaldo, então você está falando que essa Constituição é show de bola, né? É uma maravilha na Terra. Menos, nem tanto, né? Eu não diria que ela é revolucionária. Alguns chamam de Revolução Americana, eu não chego a tanto. Não acho a Constituição tão maravilhosa assim, porque se você prestar atenção em algumas coisas, fica muito mais no discurso do que na prática. É de base iluminista, mas você lembra que o iluminismo ele prega basicamente igualdade jurídica. Não dá para você falar de igualdade jurídica com uma Constituição que não questiona o escravismo, certo? E tem uma outra coisa também. Ela é uma Constituição que estabelece voto censitário. Ela não vai agraciar com esses direitos, né, os negros, portanto, os nativos e, inclusive, as mulheres que não possuíam direitos políticos. Portanto, a gente não pode dizer que é uma Constituição completamente democrática. Em certos sentidos, né, ela tem uma brecha para questionamentos, digamos assim. Né? É uma Constituição que, evidentemente, deixa claro
que está tendo aproximação dos interesses da burguesia industrial do Norte, uns grandes proprietários de terra do Sul. Portanto, ela tem um caráter relativamente elitista, apesar de um discurso iluminista que fala em igualdade. Certo? Não dá para você falar de igualdade numa estrutura escravista. Estrutura essa que só vai ser questionada de fato no século XIX, no processo de guerra civil entre as duas partes, Norte e Sul. Correto? Então, não esqueça, lembre da influência iluminista, mas não esqueça de estabelecer algumas críticas a esse documento. Ele não é tão democrático assim. Correto? E uma outra coisa, para fechar essa aula, que vocês devem lembrar, é da importância histórica dessa independência, como eu comecei a falar no início da primeira parte, né, da abordagem sobre a independência dos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, uma independência importante. Praticamente o mundo inteiro estuda a independência dos Estados Unidos. É puxa-saquismo? Não, porque foi o primeiro território na América, até então colonial, a alcançar essa ruptura, a alcançar essa independência. Isso, por si só, já é o bastante para ela ser estudada, né? Ela vai colocar em prática, nessa Constituição que acabamos de falar, várias concepções iluministas. Também uma outra coisa interessante. Ela é tão importante, politicamente falando, que ela vai influenciar, inclusive, importantes momentos históricos na história da Europa, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Né? Se pegarmos a história da América, da independência da América, que vem posteriormente a essa que estamos falando, praticamente todos os territórios independentes, com exceção do Brasil, vão seguir o modelo norte-americano ao adotar o republicanismo. Correto? Então, sem dúvida, negar a importância histórica desse processo de ruptura não é muito inteligente, vamos colocar assim. Certo? Então, a grande importância desse movimento republicano é que, ainda mais no continente americano, é que ele serviu de farol, ele serviu de guia, certo? Ou seja, ele foi um exemplo a ser seguido pelas outras áreas coloniais. Correto, moçada? É isso, fechamos por aqui, independência dos Estados Unidos. Tá? Lembrando que, para reforçar tudo que foi colocado aqui, vocês têm um guia de atividades que deve ser, né, levado a sério e feito por vocês. Valeu, galera. Beijo para todo mundo. Se cuida aí, rapaziada. Valeu. Tchau, tchau.